graça bendita do nosso Deus esteja sobre todos vocês, sobre esta igreja, sobre cada um que aqui está, cada um que está ouvindo pela internet ou que vai ouvir depois também, e que essa bênção preciosa de Deus esteja sobre os nossos conexões, não é? Lá em Campo Limpo hoje, pastor Javed, que é um dos nossos pastores lá da Penha, que é missionário da igreja no Paquistão, ele é paquistanês, ficou como refugiado no Brasil 2 anos e retornou ao Paquistão, está passando um mês por aqui, está pregando lá no Campo Limpo hoje, e que Deus derrame graça lá na Penha, Pinheiros, aqui, e que a bênção do Senhor se multiplique mais e mais. Deus continue abençoando essa amada igreja e continue conduzindo a vida de seu pastor, pastor Roster. Tem sido bênção aqui, as notícias boas sempre chegam lá para nós, não é? E também Grupo Concerto, alegria poder ouvi-los mais uma vez. Deus continue a abençoá-los, dar essa graça, essa unção no louvar ao nosso Deus. Quero, amados, compartilhar um texto da palavra do nosso Deus, e é uma passagem da Escritura que nos desafia à oração. É uma passagem da palavra que nos ensina ou nos exorta acerca da oração, nos estimula a oração, nos relembrando algumas verdades que nós já sabemos acerca da oração. Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 6. O apóstolo João registra para nós aquilo que o Senhor Jesus lhe entregou, aquilo que Jesus lhe deu. E dentre os vários ensinos que Apocalipse nos traz, este texto nos mostra o valor da oração dos santos. Como a oração dos santos é preciosa diante de Deus. Como é importante sermos uma igreja que ora. Como oração é uma das tarefas nobres da igreja, que por vezes alguns cristãos não têm percebido isso. Por vezes, como igreja, nós temos negligenciado a prática da oração. Meu cunhado é pastor em Aracaju. Ele, quando pastoreava uma outra cidade na Bahia, ele, uma certa manhã, recebeu um telefonema na igreja e uma irmã perguntou: pastor, o que o senhor vai fazer hoje de manhã? Ele disse: eu vou ficar na igreja orando. A irmã disse assim: já que o senhor não vai fazer nada, queria que o senhor fizesse uma visita comigo. Essa é a compreensão que algumas pessoas têm, de que orar é não fazer nada. Alguns até dizem: eu não posso fazer mais nada por você, só posso orar. Ou seja, se você não orou, não tem nada que você faça que seja melhor do que orar por alguém, por uma situação. Se você não orou pelo quadro político, econômico, moral, social do nosso país nesse momento, não há nada mais importante que você possa fazer, nem o teu voto é tão importante quanto a tua oração. Você precisa, antes de tudo, nós precisamos, antes de tudo, como igreja, orar, buscar a intervenção, a direção, o movimento de Deus, para seguirmos o movimento de Deus, porque é Ele quem está no comando, não a igreja. Deus não vem após a igreja é quem vem depois de Deus, fazendo o que Deus manda fazer. E um dos meios de percebermos o que Deus está fazendo, um dos meios de nos sintonizarmos com a agenda de Deus é pela oração. É a revelação clara e objetiva da palavra de Deus, e é por meio do exercício da oração que nos coloca em comunhão, em sensibilidade àquilo que Deus está fazendo. Por isso, a palavra de Deus inteira nos chama, nos convoca à oração o tempo todo. E Apocalipse, nesse capítulo 8, versículos de 1 a 6, nos inspira muito a oração, nos ensinando estas verdades aqui. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos,
sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Senhor amado e santo, nós lemos a Tua palavra inspirada e queremos, pedimos e necessitamos que, assim como o Senhor a inspirou, o Senhor ilumine o nosso coração, nossa compreensão, para perceber o sentido dela, para que ela, Deus, venha arder no nosso coração, para que ela venha, Senhor, moldar nossa forma de pensar, para que ela venha influenciar nossos hábitos, nossos comportamentos, Deus, para que ela exerça influência direta sobre nós. Ilumina-nos para entendê-la, para, Deus, absorvê-la, Deus, para incorporar os conceitos que ela nos traz à nossa própria vida, especialmente à nossa prática de oração, Senhor. Fala conosco através dela, inspira, move, Deus, nosso coração na direção que o Senhor quer, em nome de Jesus, amém. João está aqui naquela sequência de Apocalipse que começa com uma visão de 7 igrejas, ou das 7 igrejas, e com 7 cartas a cada uma das igrejas, e 7 cartas às 7 igrejas. O número 7 aqui tem esse símbolo da plenitude, e quando Jesus manda carta às 7 igrejas na região da Ásia, em torno ali de Éfeso, que era onde João estava antes do seu exílio, e Éfeso era a igreja-chave daquela região, é a igreja através da qual as outras da região foram plantadas. Jesus manda 7 cartas às 7 igrejas para nos dizer que Ele está escrevendo para toda a igreja, em todo lugar, em todas as épocas, que as verdades que estão sendo reveladas aqui se dirigem à igreja toda de Jesus. Portanto, também são cartas endereçadas a nós como igreja de Jesus aqui hoje, ainda aqui no Brasil, aqui no centro de São Paulo. Depois das 7 cartas, a visão é de 7 selos. São 7 selos que vão se abrindo, e o sentido da história, o propósito da história, o governo de Deus na história vai sendo revelado, os atos de Deus, o que vai acontecer na história, como será, tudo aquilo vai sendo revelado em cada selo que se abre. E quando chega ao 7º selo, é interessante porque quando abre o 7º selo, que é este que lemos, o 7º selo se abre agora em 7 trombetas. O 7º selo, na verdade, revela as 7 trombetas. E quando o texto fala das trombetas que vão ser tocadas, ele diz, quando ele abre o 7º selo, há um silêncio de meia hora no céu, e o silêncio é expectativa. O silêncio aponta para uma espera do que Deus fará, o que vai acontecer agora. Então, a partir da revelação da história governada por Deus, mostrando que a história é a história da redenção. Então, como será essa história? Aí os selos vão se abrir, revelando o que vai acontecer. E aí, esse 7º selo tem esse suspense, e os 7 anjos estão enfileirados de pé diante de Deus, cada um com uma trombeta na mão a ser tocada. E trombeta tem a ver com um alerta, com um alarme. 7 trombetas são, na verdade, 7 sinais da volta de Cristo Jesus, do que Deus está fazendo na história e que vai apontando para o ato final da volta de Cristo Jesus. Porque trombeta servia naqueles dias para 3 coisas: convocar uma assembleia solene no centro da cidade, tocava a trombeta, dependendo do toque, todo mundo ia para o centro, uma assembleia solene. Ou era um ataque do inimigo, fechavam os portões, escondiam as mulheres e as crianças, os soldados iam para as muralhas com as armas, se preparavam para defender a cidade.
ou então a trombeta anunciava a chegada do rei. Eles abriam os portões, enfileiravam os soldados, davam banho, embelezavam a mulherada, as crianças, e se preparavam para receber o rei, enviando uma comitiva para escoltar a chegada do rei. Quando o texto diz que trombetas vão ser tocadas, são alertas, realmente é Deus nos convocando como igreja para estar prontos também contra o ataque do inimigo e também para que nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. Mas neste intervalo dos 7 selos, para esse momento em que as trombetas serão tocadas e os atos de Deus vão ser revelados, o texto nos chama a atenção para uma cena. O texto diz que um anjo fica de pé junto ao altar, e ele tem um incensário de ouro nas suas mãos, e esse anjo recebe incenso que ele mistura com a oração dos santos. Aqui tem uma referência ao templo. Isso aqui é um papel do sacerdote, que pegava o incensário, que era na verdade uma bandeja de ouro com as suas correntes, e ele segurava aquela bandeja pendurada nas correntes, misturava ali uma resina, uma pasta composta segundo a orientação de Deus por 3 elementos: o estoraque, o gálbano e o onisha. E aquela mistura era incendiada e exalava um perfume que enchia o templo e que ia até para o lado de fora do templo, anunciando aquela prática da oração e da intercessão, enquanto o sacerdote ia oficiar a expiação a favor do povo. O que o anjo está aqui fazendo é o papel do sacerdote lá do templo, que com aquele incensário apontava para a oração dos crentes, apontava para a oração do povo de Deus. O judeu gostava e gosta muito de alegorias, e eles faziam uma alegoria interessante aqui. Eles diziam que o estoraque, que era extraído, é um óleo extraído de uma planta, que ela exala espontaneamente. Eles recolhiam aquelas gotas, que é extremamente perfumada, para fazer essa mistura, e eles diziam que isso é porque as orações, a adoração do povo de Deus tem que brotar espontaneamente como aquele suor da planta. Já o onisha era extraído de um molúsculo no fundo do mar. Então eles diziam que apontava para a realidade de que a oração, a adoração tem que brotar das profundezas do ser humano, do mais profundo do ser, da alma humana. E quando falava do gálbano, eles diziam que o gálbano já extraído de uma planta, as folhas, galhos da planta, eles amassavam, espremiam e extraíam o sumo daquela planta. Então eles diziam que a oração tem que vir do quebrantamento da alma. Por isso que o incenso era misturado com esses 3 elementos. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque esse texto está nos dizendo o que acontece no 2º andar, enquanto nós oramos aqui no 1º andar. Nós oramos aqui na terra, parece que não aconteceu nada. Mas enquanto nós estamos orando aqui, o texto agora vai nos levar ao céu, vai nos levar à presença de Deus, ao mundo espiritual. O texto vai nos levar, vamos dizer aqui, ao andar de cima, e nos mostra o que se passa enquanto nós oramos aqui. Que por vezes orar pode parecer não tão significativo, porque não percebemos nada acontecendo, mas ele nos mostra o valor da oração, nos fazendo ver o que se passa no andar de cima, enquanto nós oramos aqui embaixo. Primeira verdade que ele vai nos dizer, que acontece enquanto nós oramos, o texto vai nos dizer que as nossas orações sobem à presença gloriosa de Deus. Quando nós oramos, as orações sobem, elas chegam a Deus. O texto diz que o anjo ficou de pé, pegou o incensário, juntou com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, e esta
este incensário subiu à presença de Deus, da mão do anjo, sobe à presença de Deus, chega a Deus. Nós precisamos entender isso, amados. Isso precisa estar bem claro no nosso coração, que quando nós nos prostramos diante de Deus e oramos, a nossa oração chega à presença de Deus. O que pode impedir nossas orações de acessar Deus são os nossos pecados, são as nossas culpas. É que nossas mãos naturalmente são sujas, nós somos pecadores, totalmente limitados, indignos de ser ouvidos por Deus. Nossas orações, nossos pecados impedem nossas orações de serem atendidas por Deus. A barreira entre nós e Deus é que Ele é santo, nós pecadores, e Ele não pode nos ouvir, não pode nos tocar por causa da nossa sujeira. Mas aqui Ele está nos dizendo, nos fazendo lembrar a verdade revelada na sua palavra, de que nada mais impede nossas orações de chegarem a Deus. Elas de fato vão a Deus. O que impede são nossos pecados. Se você for bom de matemática, você pode fazer uma conta simples. Você acha que você peca pelo menos umas 3 vezes por dia? Vamos pensar aqui, se você peca 3 vezes por dia, então você vai fazer uma conta simples. Considere que nós pecamos falando, nós pecamos não falando. Quando você não fala o que devia falar é pecado, é omissão. Você peca fazendo e peca não fazendo. Você peca fazendo as coisas erradas. Nós pecamos fazendo as coisas certas com a motivação errada. Também é pecado. Nós pecamos fazendo e pecamos pensando. Nós pecamos com sentimentos errados. Quando sentimos ódio, quando armazenamos amarguras, nós pecamos, e é muito fácil pecar. Então, considerando isso, vamos colocar um númerozinho. Você peca 3 vezes por dia. Multiplica então 3 vezes por dia vezes 375. E multiplica 375 vezes a sua idade. Tem pouco ou muito pecado? Ou seja, Deus tem todas as razões para não escutar sua oração. Deus tem todas as razões para nos condenar à eternidade no inferno. Mas nós precisamos entender essa cena diante do trono do Rei do Universo, diante do Juiz Supremo. É que nossa acusação é levada, o nosso promotor, na verdade o nosso acusador, chega diante de Deus com a lista dos pecados, com todos os autos do processo, com todas as provas reunidas, e ele apresenta diante do trono do Rei do Universo, acusando você, dizendo que você não pode ser ouvido, que você não pode ser atendido, que nós não podemos ser ouvidos por Deus. Mas você pode imaginar essa cena, que diante do trono do Juiz Supremo se levanta o nosso advogado e diz naquela hora: eu paguei por todos os pecados deles. Todas as culpas foram anuladas, já não há nenhuma condenação mais, já não há mais nenhuma acusação, você está absolvido de todas elas. Ou seja, nada impede, nada barra, nada atrapalha as nossas orações de chegarem à presença de Deus. A nossa oração não depende da eficiência da nossa própria oração. A nossa oração depende da eficiência do mediador que leva as nossas orações a Deus, que é Cristo Jesus, que faz mediação entre Deus e os homens. Confiar na resposta é confiar na eficiência do mediador, que é Jesus. O texto aqui diz: esse anjo, representando Cristo Jesus, faz subir aquele incensário com as orações dos santos à presença de Deus. Ele está aqui dizendo que nós temos um mediador, nós temos alguém que garante que nossas orações sejam atendidas, sejam ouvidas por Deus. Quando você fala,
Deus escuta a sua oração. Quando a igreja ora, quando 2, 3 se reúnem, se colocam diante de Deus e oram, Deus escuta as orações. Quando a igreja nos seus cultos, nas suas reuniões de oração, quando aqui reunidos nós oramos ao Senhor, há um Deus no céu que escuta as nossas orações. Quando um sozinho se prostra no seu quarto, com a porta fechada, ora, o Senhor Jesus diz: o teu Pai que te vê em secreto, Ele ouve a tua oração. Você pode até achar, às vezes o sentimento é esse: a oração não passou do teto, não é? E quem diz que Deus está acima do teto? Quando você se prostra diante de Deus em oração, a tua oração sobe à presença de Deus. Quando oramos como igreja, Deus recebe por causa da obra de Cristo Jesus. Não confiamos em sentimentos. Eu não estou sentindo que subiu a Deus. Não é por sentimento, é por fé. Não é pelo que você sente, é por você crer naquilo que a palavra de Deus diz. Uma conversa de 2 crentes alguns dias atrás, um sujeito disse para o outro, perguntando para o outro assim: se você fosse ser qualquer personagem da Bíblia, qual personagem você queria ser? O sujeito respondeu: um dos dois. O sujeito falou: um dos dois? Que um dos dois? Ele falou: daqueles que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar, então eu quero ser um deles. Jesus estará ali ouvindo as orações. Quando concordamos em oração como igreja, nossas orações sobem à presença gloriosa de Deus. Mas não somente as orações sobem, essa é a primeira lembrança. Quando oramos, nossas orações sobem, chegam a Deus. Vale a pena orar ou não vale? Mas olha só, a segunda razão para dizermos que a oração dos santos tem um valor diante de Deus é que não somente elas sobem, mas o texto vai dizer aqui que o anjo está de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos. A oração sobe à presença de Deus, mas ela não sobe só ela sobe misturada com o incenso. Foi dado ao anjo. Nós oferecemos as orações. Quem deu o incenso? O próprio Deus. O incenso é misturado com as orações dos santos, e estas orações misturadas com o incenso são elevadas à presença de Deus, e este Deus que está nos céus inala esse cheiro do incenso. É o que acontecia no tabernáculo, era oferecido a Deus, e a figura do Velho Testamento é que Deus inalava aquele cheiro agradável do incenso que Ele mesmo mandou fazer, cuja fórmula era exclusiva para essa finalidade. E aqui Ele está dizendo que Deus recebe nossas orações, mas não somente Ele recebe, as nossas orações são aperfeiçoadas para agradar Deus. As nossas orações sobem, as nossas orações são aperfeiçoadas para agradar Deus. Meu querido, preste atenção nisso. Isso aqui dá um valor à oração além daquilo que normalmente consideramos. Nossas orações sobem imperfeitas, sobem incompletas, elas sobem limitadas, mas nenhuma oração que sai dos nossos lábios imperfeitas, incompleta, chega à presença de Deus imperfeita e incompleta. Elas são completadas pelo próprio Deus. Lembra o que Paulo diz em Romanos 8? O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que conhece a mente de Deus, conhece, sonda nossos corações, liga nosso coração ao coração de Deus, liga a nossa oração imperfeita ao coração e mente perfeitos do nosso Deus perfeito. Nossas orações saem imperfeitas, mas chegam perfeitas diante de Deus. Quando minha filha mais velha, nossa filha mais velha,
estava ainda com seus 2 aninhos de idade, 1 aninho e meio, 2 aninhos, começando a aprender a falar. Algumas vezes ela chegava e pedia para a gente: pai, eu quero chevelante. Pai, eu quero chevelante. O que é chevelante? Refrigerante. Agora essa eu duvido que você adivinha. Ela dizia assim: pai, eu quero capiro. Quero capiro. E ela chorava dizendo: eu quero capiro, pai. Sabe o que é capiro? Suspiro. Ela não conseguia falar suspiro. Então ela falava capiro. Mas na hora certa, na quantidade certa, como pais, quando a gente estava no momento ali de sobremesa, dava um capiro, porque como pai, como mãe, nós éramos capazes de entender aquela petição daquela criança que nem sabe falar direito. Paulo disse: nós não sabemos orar como convém. Eu não sei orar como convém. Você não sabe orar como convém. Como igreja, não sabemos orar como convém. Não sabemos orar perfeitamente. Algumas vezes nós falamos para algumas pessoas: vou pedir para você fazer uma oração no culto. O sujeito treme inteiro, não é? Fala: eu não sei orar. Deus me livre, pastor, não faz isso, vai me envergonhar. Mas é verdade, você não sabe orar. Eu não sei orar. Se Paulo disse que não sabia orar como convém, eu é que vou saber? Nós não sabemos. E aliás, nós não precisamos fazer a oração perfeita. Não está na retórica, não está no tom de voz, não está na impostação da voz, não está no arranjo verbal, não está na conjugação das frases, em nada disso. O poder e a eficácia da oração está na ação ajudadora do Espírito Santo de Deus, completando nossa oração diante do Senhor. A oração mais simples tem uma eficácia imensurável diante de Deus, porque ela será traduzida e o Espírito Santo de Deus levará ao Pai exatamente aquilo que era preciso em oração. Alguém já disse com muita sabedoria: quando não der para orar como deve, ore como pode. Às vezes é assim, não é? Você não consegue orar como deve, você não tem coração direito, a mente está turbulenta, a alma está aflita e perturbada, mas você se prostra diante de Deus. E por vezes e vezes na minha vida eu já experimentei isto, cair de joelhos diante de Deus para orar, e eu não sei nem por onde começo, não sei o que falo, não sei o que peço, não sei o que orar a Deus, e algumas vezes nem palavras nós temos para expressar diante de Deus. Mas na oração, amados, é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Você precisa então derramar esse coração diante de Deus, e vai chegar diante do trono do Rei do Universo uma oração perfeita, completa, suficiente, eficiente, e Deus responderá essa oração. Esse Deus faz esse trabalho para que a oração chegue diante dele do jeito que ele quer que ela seja. O incenso é a provisão de Deus para completar nossas orações. E olha para o texto. Propositadamente o Espírito Santo colocou uma palavra aqui: foi-lhe dado incenso. Está certo? Foi-lhe dado. Pode faltar oração, incenso não vai faltar. Pode ser que a igreja não ore, mas não se preocupe: não vou orar muito para economizar o incenso lá. Não. Pode orar à vontade. A provisão de Deus, o aperfeiçoamento das nossas orações feito pela obra de Jesus na cruz, feito pela mediação do Espírito Santo, feito pela intercessão do Espírito Santo, é mais do que suficiente, é muito maior do que nossas orações. Pode orar. A igreja não pode economizar oração, o crente não pode economizar oração. Nós precisamos orar intensamente, orar continuamente. Por isso Paulo vai dizer: orai sem cessar. Não pare de orar. Talvez você nem consiga ficar muito tempo orando, mas não fique muito tempo sem orar. Ore sozinho, ore no trânsito. Que bênção o trânsito de São Paulo, você pode orar no trânsito. Dá para orar 1 hora, dependendo do lugar que você vai, mas dá para orar 2 horas.
Você fala, Senhor, vai abençoando o prefeito, Senhor, para ele melhorar esse negócio, não é? Senhor, abençoa os vereadores, abençoa, Senhor, os policiais, abençoa a igreja. Vai lembrando dos nomes, vai lembrando dos missionários, vai lembrando da obra da igreja sofredora, vai lembrando dos enfermos, vai intercedendo, vai falando diante de Deus por tua família, no trânsito, em casa, na igreja, nos cultos. A igreja precisa orar, não orar mecanicamente, não orar formalmente, não orar liturgicamente, orar de coração, de alma, sabendo que a oração vai chegar diante de Deus e que será aperfeiçoada, completada pelo Espírito Santo de Deus para chegar perfeita ao trono dele. As orações sobem à gloriosa presença de Deus. As orações são aperfeiçoadas para agradar a Deus. Por último, nós podemos afirmar à luz desse texto que as orações são precursoras das ações de Deus. As orações se tornam então precursoras das ações gloriosas de Deus. Elas sobem aperfeiçoadas. E o João nos diz no texto que o anjo pegou o incensário que foi oferecido, que chegou, subiu à presença de Deus com as orações dos santos e o incenso. Ele toma esse incensário, enche de fogo do altar, pega esse incensário e atira para a terra. E quando ele cai na terra, o texto diz que acontecem vozes, trovões, relâmpagos, terremotos abalam a terra, porque as orações que sobem voltam em forma de intervenções, de milagres, de ações gloriosas de Deus na face da terra. Deus derrama respostas das orações sobre a face da terra. E as orações que fazemos oferecendo a Deus são precursoras das ações gloriosas de Deus na face da terra. Oração, irmãos, não antagoniza com a soberania de Deus, muito pelo contrário. Se não fôssemos bons calvinistas, orar era a tarefa pior que existe no mundo, porque não dependia de Deus, dependia da nossa oração. Mas não depende da nossa oração, depende de Deus. Se Deus decretou agir por nossas orações, Deus resolveu trabalhar através de nós, Deus resolveu permitir que nós cooperemos com seu plano glorioso. Deus nos deu a honra e o privilégio de participar com Ele das coisas que Ele faz, e uma das formas é pela oração, é pela intercessão. Quando entendemos isso, percebemos que orar não é uma obrigação, orar é um privilégio. Orar é o maior privilégio que temos. Não é uma obrigação religiosa, não é uma tortura religiosa como os islâmicos fazem 5 vezes por dia, e ai do cidadão que não faz. Eu achava que aquilo era devoção até conhecer o mundo islâmico. Aquilo é uma prisão. Se o sujeito não orar naquelas 5 vezes, Allah vai ficar irado com ele. Não é isso, não é uma obrigação, é um privilégio. Nós nos movemos para a oração como igreja porque entendemos que é uma honra, é um privilégio. Deus vai agir através de nós. Nós podemos ilustrar isso com alguns contextos bíblicos. Um contexto bem próprio da Escritura é nos dias do nascimento de Jesus. O que acontece com Ana, lembra de Ana? O texto diz que Ana ficou viúva, estava com seus 84 anos, e Ana não deixava o templo nem de dia nem de noite, orando, intercedendo, pedindo a Deus a redenção de Israel, pedindo a Deus a vinda do Messias. Pedir a redenção de Israel era pedir a vinda do Messias, porque eles sabiam que a salvação de Israel era através do Messias. Então Ana orava dia e noite, durante anos a fio. Ana esteve ali no templo de Jerusalém, orando, clamando, dizendo: Deus manda o Messias, Deus manda o Salvador. Até que um dia, Ana está ali no templo orando, entra um casal com um bebê no colo. Quando aquele casal entra, Ana vai até aquela mãe, olha para aquela criança
e começa a profetizar coisas sobre aquele menino, dizendo que ele seria alvo de contradição, que aquele menino seria, e aí ela vai falando de quem é. Maria fica incomodada com aquilo, mas Ana não viu nenhum milagre, não ouviu nenhum discurso de Jesus. Ana nem viu Jesus adulto, mas Ana discerniu que aquele bebê no colo de Maria era a redenção de Israel, porque era isso que ela pedia. Ana orava. E quando o Messias vem, olha que privilégio de Ana. O Messias vem porque Deus decretou na eternidade que viesse. Mas o Messias também vem em resposta à oração de Ana. Você já pensou? Nós somos salvos através de Jesus. Ana tem galardão na salvação de todo mundo. Todo mundo que é salvo, Ana tem uma beiradinha lá, um galardãozinho, não é? Por quê? O Messias veio porque Ana orou. Entende o que é o privilégio de orar? Você participa das coisas que Deus está fazendo. Havia lá no templo Simeão, que também orava, que também intercedia continuamente. Simeão, quando vê aquele menino entrando, ele toma nos braços. Nós deduzimos que Simeão era ancião, o texto não fala. Nós deduzimos que ele era um cidadão bem ancião, pela oração que ele faz. Que ele pega o menino, levanta para Deus e diz: Senhor, pode despedir o teu servo em paz. Só um sujeito muito velho faz uma oração dessa, não é? E muito velho mesmo. Lá na igreja tinha uma irmãzinha, alguns aqui conheceram a Dona Ana Liberato. Dona Ana estava com 96 anos, e a gente ia visitar a Dona Ana para levar a ceia, e ela dizia assim: ora por mim, pastor. E todas as vezes que a gente perguntava: pelo que a senhora quer que ore, Dona Ana? Ora para Deus me levar. E um pastor nosso, pastor Jean, ainda recém-formado, jovenzão, entusiasmado, vai levar a ceia para Dona Ana. E quando chega lá, Dona Ana diz: pastor, ora por mim. E ele pergunta: pelo que, Dona Ana? Ela diz: ora para Deus me levar. Ele colocou a mão na cabeça dela e começou a orar: Senhor Jesus, leva a tua serva. Ela falou: pastor, mas também não é assim não, né? Vai tão rápido, assim, devagarzinho, vai levando, né? Não pega de uma vez. Mas o Simeão faz essa oração: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a redenção de Israel. Por que Simeão tem esse discernimento? Porque Simeão orava, porque haviam pessoas que intercediam, que clamavam pela vinda do Messias, e o Messias vem em resposta da oração desses fiéis ali no templo do Senhor. Zacarias, Simeão, Ana, um grupo de velhinhos que orava, e o povo talvez olhasse para eles e dissesse: coitado deles. Mas Deus faz sua maior intervenção, que é a encarnação, através da oração daquele grupo de vovôs lá no templo de Jerusalém. Porque as orações são as precursoras das ações gloriosas de Deus. Deus vai agir, e vai agir através de nossas orações. Deus vai agir respondendo nossas orações. Deus vai agir nos movendo para orar, para que Ele venha interferir na história, para que a intervenção dEle aconteça, e aconteça através de nossas orações, e Ele nos dê a honra e o privilégio de participar da obra dEle. Orar é um privilégio grande, amigos, altíssimo, que Deus nos confiou. Pelas nossas orações, nós precisamos perceber que Deus pode fazer coisas além daquilo que imaginamos ou pedimos. Eu tenho, ao longo dos últimos 6, 7 anos, viajado todos os anos ao Egito, e acompanho um movimento de oração que começou no Egito, mais precisamente dia 11/11 de 2011. Não é nada místico não, mas é dia do meu aniversário, por acaso, não é? Mas um movimento de oração. Na verdade, o movimento não começou nesse dia, mas esse dia é um marco desse movimento de oração, que começa alguns meses antes. A igreja presbiteriana do Cairo lidera esse movimento de oração. Os irmãos da igreja da caverna, da Cave Church, no meio do lixão, participam, e irmãos batistas, assembleanos se reúnem, eles começam a orar, pedindo a Deus que mudasse a realidade do Egito, porque eram raríssimas as histórias de conversões de pessoas no Egito.
Você não ouvia falar de conversões, não se pode evangelizar. Na verdade, os cristãos pagam taxa para serem cristãos, por não serem muçulmanos, e aquela situação de hostilidade, de perseguição, dificuldades enormes para se pregar o evangelho, e a igreja sendo apertada, espremida a uma lei que proíbe reformar os templos, vários templos caindo aos pedaços. Mas eles começaram um movimento de oração. O dia 11/11/2011 é um marco, porque eles fizeram uma reunião de oração na Praça Tahrir, aquela praça onde aconteceu a Revolução em 2012. Naquela reunião de oração, foram 12 horas de oração. Tinha 40 mil pessoas orando na Praça Tahrir. Eu tenho vídeo. Até um imã lá do Cairo vai na reunião de oração. É um momento meio nervoso, não é? Um povo, 40 mil cristãos orando, e chega um imã escoltado por um monte de muçulmanos. E eles vão ali no meio da reunião de oração, ficam ali acompanhando a oração. E de repente o Espírito Santo enche o coração daqueles crentes, e eles ficam mais de meia hora gritando juntos: Jesus, 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 Jesus. E você olha no vídeo o imã gritando: Jesus, Jesus. Eu não sei se ele entendia o que era, mas ele estava gritando junto. E a partir daquele momento, Deus começa a startar coisas extraordinárias no Egito. Deus começa a fazer coisas que podemos dizer são vozes, relâmpagos, um terremoto, como eles mesmos dizem, aconteceu no Egito, um terremoto naquele lugar. Você acompanhou que logo depois teve a revolução, e o presidente, o Mubarak, foi derrubado. Eles oraram, o Mursi foi eleito, e foi assim quase que uma geada fria que caiu sobre a igreja. Eu me lembro, orei junto com eles muito sobre isso, um grupo nosso de pastores brasileiros orando para que o Mursi não ganhasse, e ele ganhou. E nós pensamos, foi uma tragédia, porque os primeiros 11 meses de governo dele, ele fechou mais de 80 igrejas, incendiaram igrejas, mataram vários cristãos. Mas em 11 meses de governo do Mursi, cerca de 5 milhões de pessoas abandonaram o Islã. A igreja disse que era uma tragédia ele ser eleito, mas depois eles disseram: não, foi uma oportunidade ele ser eleito, porque pessoas e mais pessoas começaram a vir a Cristo. A igreja presbiteriana do Cairo tem mais de 12 mil membros hoje. No centro do Cairo, Praça Tahrir. Sabe o que é isso? Uma igreja desse tamanho no mundo islâmico. Várias pessoas começaram a chegar na igreja dizendo que tinham tido um encontro com Jesus, que tinham tido uma visão, um sonho com Jesus. Conheci várias pessoas, uma professora de islamismo da Universidade do Cairo, 15 anos ocupando a cadeira de Islã, dava aula em todos os cursos de universidade sobre islamismo, e ela disse que ensinou 15 anos que Jesus não morreu na cruz, que quem morreu na cruz foi Judas. E ela teve uma visão de Jesus parecida com essa de João 4, de Apocalipse 4, que ela disse que Jesus estava sentado num trono, e ele levantou e perguntou para ela: por que a senhora não acredita que eu morri? Por que você não acredita que eu morri na cruz por você? E ela caiu diante dele de joelhos, sentindo um peso de todos os seus pecados, entregou a vida a Cristo Jesus, perdeu o emprego na faculdade, o marido a expulsou de casa, perdeu o direito de ver os filhos, mas ela diz assim: eu sei o que eu vi, eu não abro mão dessa visão, eu amo a Cristo e vou seguir a Cristo. Se tornou cristã. Um jovem, presbítero Faez, um dos presbíteros da igreja, hoje é pastor, na época presbítero, foi examinar um jovem para a profissão de fé e batismo, convertido do Islã. Lá a pergunta deles é assim: você está disposto a morrer por Cristo? Porque é muito comum ser batizado e morrer no dia seguinte. Uma menina de 21 anos de idade foi jogada do 7º andar porque contou para a mãe que foi batizada naquela igreja, lá na nossa igreja, uma irmã nossa, presbiteriana. E aquele jovem foi batizado e tinha o desafio de contar para o pai. Eles pedem que o menino frequente, principalmente os jovens, frequente a igreja pelo menos um ano antes de ser batizado, e depois demore pelo menos um ano para contar para o pai que foi batizado. Esse moço, 6 meses depois do batismo, foi contar para o pai. E quando ele chegou para o seu pai para contar que havia se convertido, que estava na igreja, que havia sido batizado, e eles fazem questão de dizer batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o muçulmano acha que isso é uma blasfêmia, que é 3 deuses. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu queria dizer para o senhor
que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa igreja cristã e agora eu sou cristão. O pai dele virou para ele e disse: tudo bem, filho, você pode ser cristão. Ele tomou um susto e disse: pai, o senhor não vai me matar? O senhor vai me deixar ser cristão? O pai dele disse: não, você acha que eu sou bobo, não é? Eu já sei que você é cristão há mais de 6 meses. Mas o senhor não falou nada. Ele disse: não. Assim que eu fiquei sabendo, eu já coloquei vários tipos de veneno na sua comida. Você comeu e não morreu. Eu quero, na verdade, conhecer esse Deus que você está servindo. Tudo isso, amados, respostas de orações. A igreja orando, buscando o Senhor. Conheci o Abdala. O Abdala era um imã, numa cidadezinha chamada Faiúla, imã da mesquita. Ele converteu lendo a Bíblia sozinho. 1 ano lendo a Bíblia sozinho. Converteu há 3 anos atrás. Hoje é um evangelista. Já foi preso. Foi quase condenado à morte por blasfêmia contra o Islã. Mas ele contou-nos que numa audiência diante do juiz, sendo acusado de blasfemar contra o Islã, ele levou o Alcorão e levou a Bíblia. E quando o juiz o interrogou, dizendo: o senhor é um doutor em islamismo, como pode o senhor, um doutor em Islã, hoje deixar de ser muçulmano e se tornar cristão, deixar de acreditar no Alcorão e acreditar na Bíblia? Ele colocou os 2 livros diante do juiz e disse: excelentíssimo, o senhor sabe quem eu sou. Ele era líder de uma célula terrorista de mais de 600 soldados. Ele falou: o senhor sabe tudo o que eu fiz nesse país. O Alcorão me transformou num terrorista. Esse livro, a Bíblia, me transformou num evangelista. Qual dos 2 o senhor acha que eu tenho que servir? O juiz não teve respostas. Depois de alguns instantes disse para ele: eu devia te condenar à morte, mas eu não sei porquê, eu vou te soltar. E o soltou. E o Abdala continua lá em Faiúla, pregando o evangelho na porta da mesquita. O Abdala, que foi comprar uma Bíblia, nenhum crente quis vender a Bíblia para ele estudar, quando ele era muçulmano ainda. Ele disse que ficou na porta da igreja, esperando um crente sair. Quando o crente saiu, ele meteu o revólver na cabeça e disse: passa a Bíblia. Tomou a Bíblia do sujeito e foi ler em casa. Ele mais 3 outros terroristas, junto com ele. Os 4 converteram lendo a Bíblia. E um outro converteu, também tendo um encontro pessoal com Jesus. Quando se reuniram os 5 líderes da célula, os 5 convertidos a Cristo, nós perguntamos a ele: quantos convertidos tem em Faiúla? Ele disse: não sei. Nós nem sabemos quantos. Tem 600 mil habitantes na região. Ele disse: são milhares de convertidos. São milhares de convertidos. A gente chega nas aldeias, o evangelho já chegou naquele lugar e o povo já converteu. Nós só estamos indo discipular. Resposta de oração, porque as orações são precursoras das intervenções gloriosas de Deus na face da terra. Amados, nós vivemos dias críticos no nosso país. Vivemos dias complicados na nossa política. Vivemos dias complicados na segurança. Vivemos dias complicados no cenário moral. A corrupção, a violência, há tantas mazelas, tantos problemas no nosso país. Mas nós podemos orar. Nossas orações a favor do Brasil sobem a Deus. Nossas orações chegam aperfeiçoadas diante de Deus. E nossas orações como igreja, com certeza, trarão terremotos, vozes, trovões, relâmpagos, que são as intervenções gloriosas de Deus. Aquele está se reportando ao Sinai, quando o monte fumegava e Deus estava ali libertando seu povo. Deus agindo na terra, ouvindo as orações de seus santos. O valor da oração dos santos: elas chegam a Deus perfeitas, e através delas Deus vai salvar, Deus vai abrir portas, Deus vai derrubar muralhas, Deus vai envergonhar Satanás, Deus vai dar força, ânimo, Deus vai avivar sua igreja, Deus vai despertar os crentes, Deus vai mandar recursos que não temos, Deus vai mandar recursos humanos, financeiros, Deus fará coisas que nós nem imaginamos através de nossas orações. É através delas que Deus age. Então, se tem uma coisa preciosa que eu e você podemos fazer diante de Deus, é dobrar nossos joelhos e orar. Orar pela igreja, orar por nossos líderes, orar por nossa nação, orar pela obra de Deus nos povos da terra. Nós podemos fazer isso e Deus ouvirá nossas orações.
que venham as vozes de Deus, os terremotos, os relâmpagos, os trovões de Deus. É Ele agindo. E a igreja, agente de realização da vontade de Deus na terra. Na oração nós não somos pedintes, nós somos agentes de realização da vontade de Deus na terra. Vamos falar isso juntos para fechar? Na oração nós não somos pedintes, nós somos agentes de realização da vontade de Deus na terra. Vamos lá? Na oração nós não somos pedintes, nós somos agentes de realização da vontade de Deus na terra. Que privilégio. Você podia fazer uma coisa para fechar, dobrar seu joelho, se você puder ajoelhar. De vez em quando a gente não pode ajoelhar, porque se ajoelhar não volta, não é? Então ora sentado, não tem problema. Mas como símbolo de nossa dependência de Deus, se você pudesse ajoelhar diante de Deus e olha, você podia fazer sua oração diante do Senhor, pedindo a intervenção gloriosa de Deus, pedindo essas vozes, esses trovões, essa ação de Deus sobre a igreja de Jesus no nosso país, que tem tantos problemas nos nossos dias, tantos escândalos, tantas heresias, tantos desvios do Evangelho. Ore pela igreja de Jesus, ore pela igreja evangélica, ore por esta igreja, ore pela nação brasileira, ore por nossas eleições, ore por nossos políticos, ore por nossas autoridades. Que Deus tome nossas orações e derrame as respostas dele sobre a face da terra, em nome de Jesus. Senhor Santo e Glorioso, te oferecemos estas orações agora. De cada coração aqui, Pai, sobe a Ti orações, para que Deus, aperfeiçoadas, cheguem à Tua presença gloriosa. Que esta ação do Espírito Santo faça estas orações, ó Deus, como essa fumaça do incenso inalada pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba o clamor, a intercessão nossa a favor da igreja. Pai, são tantos problemas, tantas complicações, mas nós estamos pedindo, ó Deus, santidade. Ó Pai, estamos pedindo fidelidade, estamos pedindo, Deus, ânimo, estamos pedindo fervor, ardor sobre a igreja, fervor missionário, fidelidade em todas as áreas da vida da igreja. Ajuda teu povo, Deus, ajuda os crentes a serem pregadores fiéis, testemunhas fiéis. Abençoa a tua obra, faze-a prosperar na terra, Deus. Faz a palavra crescer e prevalecer na terra, no Brasil, na nossa nação. Pai, essa onda de violência, tantos problemas, tanto caos, ó Deus, tem misericórdia e ordena as coisas, corrige os pecados, corrige os erros, socorre a nação. Clamamos a favor do nosso povo, Pai. Apresentamos a Ti nossa busca, Deus, no Teu altar, de conversões, de milhões de conversões no nosso país, Pai, de mudanças de leis, de mudanças, Deus, de diretrizes governamentais. Pedimos, Deus, mudanças em todos os segmentos. Abençoa nossas polícias, abençoa nossos governantes, os nossos políticos, abençoa nosso judiciário, abençoa, Deus, o mercado, a economia, ó Deus, o comércio, as indústrias, o campo. Abençoa e que venham tempos melhores sobre a nossa nação. Acima de tudo, Pai, tempo de conversões, tempo de avivamento do Teu povo e da Tua igreja. Que venha um tempo de fervor, de zelo, de humildade, de santidade, de lealdade, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, assim Te entregamos o nosso clamor. O Senhor vê, o Senhor ouve o que sobe do coração e da alma de cada um no Teu altar, no nome precioso de Jesus. É a oração da Tua igreja, é o clamor do Teu povo, Pai. Aviva a Tua obra, fortaleça a Tua obra, Pai, fortaleça cada crente, em nome de Jesus. Assim oramos e pedimos, amém, Senhor Santo, amém, amém. Deus te abençoe e que Deus te faça um intercessor e uma intercessora fervoroso, porque é disso que precisamos mais intensamente nos nossos dias.